Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre a diferença de transtorno borderline, transtorno bipolar e qual a possível relação com esquizofrenia. No caso do transtorno bipolar, é um transtorno de humor. E no caso do transtorno borderline, é um transtorno de personalidade. Mas por que um transtorno borderline que mexe tanto com o humor não é considerado um transtorno de humor? Porque no caso do transtorno bipolar, é uma doença, certo? Sim, alguns transtornos são considerados doenças. Gente que acha que, porque transtorno é doença. É sim. Na bipolaridade a gente tem fases, certo? A gente tem períodos que a pessoa tá bem, períodos que a pessoa não tá, né? Depressão, fase normal, né? Estável, hipomania, mania, enfim, são fases que podem durar dias, semanas, meses, até anos. Enquanto no borderline, por que as mudanças são mais constantes? Porque não tem essas fases. As alterações de humor acontecem porque o border não sabe como lidar com as situações do dia a dia, sabe? É muito impulsivo. E isso é muito importante porque a impulsividade tem no transtorno bipolar, só que ela é mais comum no borderline, porque é assim, é muito intenso, sabe? E a pessoa não sabe lidar com a situação, então sente muita raiva assim de repente. Enquanto o bipolar é mais por fases. Tem sim a fase de irritação, que qualquer barulhinho incomoda a pessoa. Isso também acontece na depressão, tipo, a pessoa tá tão deprimida que qualquer barulho incomoda a pessoa, qualquer coisa mínima. Eu tenho um vídeo só sobre o transtorno bipolar, eu vou tentar lembrar e deixar o link na descrição, certo? Porque lá tá mais completo falando sobre esse transtorno, que inclusive eu tenho, sou bipolar. Então, no borderline, é uma questão de personalidade por ser como a pessoa é. E qual o melhor remédio para isso é a terapia. No caso, a terapia é fundamental para todos os transtornos. Até para quem não tem exatamente um transtorno, é bom fazer. Só que no border, você não tem a necessidade de tomar remédio como no transtorno bipolar, que a recomendação psiquiátrica é que tome remédio para a vida toda, assim como a esquizofrenia. Agora vamos falar da impulsividade, certo? Por exemplo, a impulsividade de automutilação. Por que é mais comum no border do que bipolar? Claro que pode acontecer, mas é mais comum do border. Na impulsividade, a pessoa não tem aquelas fases de tipo sentir vontade, raciocinar e considerar, sabe, pra fazer aquilo. Ela simplesmente quer, ela faz. Ela quer muito fazer aquilo e ela vai lá, faz e sente prazer. E qual a diferença de compulsão? É porque compulsão é uma coisa que não é exatamente o que você quer fazer. Você quer, mas não quer. Tem esse conflito. Enquanto no impulso é algo que você quer e você faz, sabe? É direto, vai de acordo com sua vontade, tanto que sente prazer. Na compulsão, o sentimento é de alívio. Onde acontece isso? No toque, por exemplo. A pessoa vê uma mesa desorganizada e a pessoa fica com aquela agonia, tipo, eu quero, mas eu não deveria, mas eu preciso. E aí a pessoa, quando vai lá e faz isso, organiza a mesa, ela sente alívio. Então, na compulsão, o sentimento é de alívio, enquanto no impulso, o sentimento é de prazer. Depois pode sentir culpa, mas inicialmente de prazer. Então, agora, a bipolaridade pode evoluir para uma esquizofrenia? Mais uma parte que a gente vai ter que dividir por partes, porque é um pouco complexa de entender. Existe a bipolaridade sem sintomas psicóticos e existe a bipolaridade com sintomas psicóticos. Que sintomas psicóticos seriam esses? Alucinações auditivas e visuais, ilusões também. Qual a diferença, Becky? Qual a diferença de ilusão e alucinação? Ilusão é quando você tem uma distorção da realidade, por exemplo, tem um objeto lá e você tá vendo outra coisa. Enquanto alucinação é que, tipo, você cria, não tem objeto nenhum lá, mas você tá vendo, entende? Esses sintomas psicóticos podem vir na depressão, claro, mas é mais comum vir na fase maníaca. E na esquizofrenia também tem esses sintomas psicóticos, só que, assim, é um transtorno psicótico. Então, são doenças diferentes, não pode migrar de uma para outra, não pode evoluir de uma para outra, mas tem muita coisa em comum, muitos sintomas em comum. O que pode acontecer é o transtorno esquizoafetivo, que tem tanto sintomas de esquizofrenia quanto sintomas de transtorno de humor. Na esquizofrenia é muito comum ter a ideia de que está sendo perseguido, é um dos delírios mais frequentes. Enfim, não pode migrar de uma coisa para outra, não pode evoluir disso. Agora, uma coisa muito importante, a depressão ela pode se tornar um transtorno bipolar, certo? São transtornos de humor. Uma coisa que acontece muito, principalmente quando as pessoas inventam de se automedicar, gente, isso é tão perigoso. Eu vou explicar por quê. Uma pessoa, ela tem depressão, o humor dela está aqui embaixo, certo? Tá descendo. Aí a pessoa começa a tomar um antidepressivo, que tende a subir e deixar equilibrado.
E aí, quando uma pessoa é bipolar, o humor dela vai ficar fazendo assim, certo? Sobe demais, desce demais. E quando a pessoa toma um antidepressivo, que é pra condição o humor lá embaixo pra subir, e no caso seria equilibrar, no caso do transtorno bipolar não vai fazer isso, pode subir demais. E nisso a pessoa pode ter episódios de mania, episódios maníacos. Tem sintomas psicóticos, mas se a pessoa não cuidar, ela pode vir a desenvolver sintomas psicóticos, certo? Por isso que é tão importante você ir ao psiquiatra e começar a tomar a medicação certa, pra não piorar a situação, porque pode piorar muito. E no borderline não precisa necessariamente de medicação. Talvez sim, depende muito das situações. Quem vai poder dizer exatamente é o psiquiatra que está te avaliando há um tempo. Enquanto na esquizofrenia e na bipolaridade a recomendação é que tome remédio para a vida toda, na depressão a intenção é de conseguir tirar o remédio algum dia. A meta é essa. E no caso, esses sintomas de transtorno de humor pode ser depressão, transtorno bipolar. Mas vale lembrar que eu não sou formada em nada, certo? Eu estou estudando psicologia e eu faço muitos cursos por fora, então eu acho que eu consigo ter um conhecimento legal, eu acho. Mas enfim, se eu estiver falando alguma coisa errada e tiver algum psiquiatra vendo isso, por favor, falem comigo, porque eu quero aprender. Então, se vocês puderem me corrigir, conversar comigo, eu vou ficar muito grata. Então, eu acho que é isso. Eu tô fazendo esse vídeo de cabeça, então eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Eu tentei ser bem objetiva. Então é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Tchauzinho.